O Jornal Grande Bahia entrevista o deputado estadual eleito Pablo Roberto. Ele é filiado ao PSDB da Bahia e possui domicílio eleitoral em Feira de Santana. Pablo Roberto foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Estadual com 55.585 votos. Deste resultado, 42.635 foram votos concedidos pelos eleitores de Feira de Santana. Em síntese, a cada 10 votos conquistados, 8 vieram de eleitores de Feira de Santana, fato que o posicionou como o candidato a deputado estadual mais votado no segundo maior colégio eleitoral da Bahia durante as eleições de 2022. Pablo Roberto, o Jornal Grande Bahia lhe agradece por conceder essa entrevista. E a nossa primeira pergunta é: como o senhor avalia o desempenho que obteve no primeiro turno das eleições 2022 para deputado estadual? Jades, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, a satisfação, a alegria de estar participando dessa entrevista com você. Vocês sabem da admiração, do respeito que eu tenho pelo Jornal Grande Bahia. E para mim tem sido uma alegria muito grande nesse momento estar participando aqui desse bate-papo com vocês. Bom, dizer que, né, essa é a terceira eleição que eu participo como candidato. A minha primeira eleição foi em 2012, né, a segunda foi em 2016 e a última agora no ano de 2022. As duas anteriores eu participei como candidato a vereador e essa é a minha primeira disputa como deputado estadual. Então, eu tenho 25 anos já de vida pública, né? Eu comecei ainda a militar politicamente muito jovem. Então, eu tenho atribuído o resultado dessa eleição, claro, né, muitos amigos e muitas amigas nos ajudaram, mas eu tenho também a convicção e a certeza de que esse trabalho que nós fizemos aí ao longo desses 25 anos certamente nos credenciou para ter esse resultado, né, tão positivo aqui em Feira de Santana. No primeiro turno das eleições 2022, o PSDB apoiou a Neto para governador. E para presidente apoiou veladamente Jair Bolsonaro, que é do Partido Liberal. O senhor apoiou quem no primeiro turno e quais políticos está apoiando neste segundo turno? Bom, no primeiro turno eu fiz uma campanha, Guto, deixando muito à vontade, né, eu não escondi para ninguém o primeiro turno, né, o voto em Simone Tebet, e no segundo e fiz a campanha dizendo, olha, minha candidata nesse primeiro turno é Simone Tebet, mas eu quero deixar bastante à vontade, né, todas as pessoas que têm escolhas, que já escolheram, né, o presidente A, o presidente B, o presidente C. Agora, no segundo turno, eu tenho tomado o mesmo posicionamento, né, eu não mudei o discurso, né, até porque nós estamos aí há pouco mais de 10, 15 dias da eleição do primeiro turno e eu não vou mudar o discurso. Então, eu tenho mergulhado de cabeça agora na campanha de ACM Neto, pedindo voto para o 44, né, tomei a decisão, junto com o nosso grupo, de não fazer declaração de voto nesse momento, nem pelo presidente A, nem pelo presidente B, mas deixando a nossa militância. Eu tive muitos votos, né, que foram casados comigo e com o presidente Bolsonaro, muitos votos que foram casados comigo e com o presidente Lula. Então, eu estou deixando a nossa militância, os nossos eleitores, bastante à vontade para fazer a escolha que ele quiser. E confesso a você que tenho ido para cima, partido para cima aí da conquista do voto para o 44 para Semineto, próximo governador da Bahia. Bem, é, Pablo Roberto, né, você foi, além, como você bem citou, vereador em Feira de Santana, apoiou, desistiu de ser candidato com potencial para ser eleito, né? A perspectiva eleitoral é que você poderia ser reconduzido a um mandato de vereador e apoiou Pedro Américo e foi eleito vereador com seu apoio, principalmente, mas também com o trabalho dele, obviamente, e foi também secretário municipal. Então, nesse contexto, né, tem uma experiência legislativa, tem uma experiência executiva, como pretende pautar um mandato parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia? Quais serão as principais metas de atuação, os principais aspectos com os quais pretende lidar como parlamentar no âmbito do Estado da Bahia? Veja bem, essa experiência que você colocou aí realmente vai me dar uma condição muito forte, muito firme para chegar na Assembleia Legislativa já com um pouco do conhecimento, know-how aqui da Câmara Municipal e do Executivo também. É claro que você se elege deputado estadual para tratar dos mais diversos temas,
Agora, toda a população feirense, uma boa parte da população baiana sabe da minha militância a vida inteira na defesa do direito da criança, do adolescente, né, nas políticas públicas voltadas para a juventude. Então, eu quero dedicar um tempo significativo, até pelos números que ora se apresentam na Bahia, né? No mapa da violência, se você acessar, você vai ver a quantidade de jovens que têm sido assassinados, que têm sido assassinados todos os dias na Bahia. E daí não adianta você falar que você vai apenas contratar mais policiais para fazer o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas, que você vai estar resolvendo esse problema. Esse problema nós vamos resolver com um conjunto de ações articuladas, organizadas, né, voltadas aí, inclusive, para assistência, para a oferta de espaços públicos voltados para o esporte, para o lazer, né, para o desenvolvimento de habilidades infanto-juvenis. Então, eu quero dedicar uma parte muito significativa, né, do mandato a fazer esse debate na área de segurança pública. Não essa segurança pública, a gente tem visto muito Estado hoje, ele dando respostas muito pontuais, quando acontece um massacre, quando acontece uma assassina é, oferta-se concurso público para convocar novos policiais, porque nós sabemos que essa questão da segurança ela é muito mais ampla. Né? Ela vai desde a iluminação que nós temos na rua, né? A oferta de espaço público para atrair o jovem cada vez mais cedo à prática do esporte, à prática da arte. Então, eu quero dedicar uma parte significativa do mandato para essas políticas. Olha, bom, você traz um tema, e eu vou pontuar algumas questões que têm sido objeto de abordagem do Jornal Grande Bahia ao longo dos anos, né? Nós trabalhamos com dados estatísticos, estudos de institutos sobre a questão da violência, embora não seja o nosso campo de estudo enquanto cientista social. Carlos Augusto, eu na condição de mestre em ciências sociais, aluno especial de um doutorado em ciências sociais, estudo o campo da desigualdade estrutural da sociedade, que também tem esse elemento da questão da violência. E a violência, né, existe um consenso nas ciências sociais, que o principal encadeador da violência, que é um elemento que demonstra a fragilidade dos elos que conectam os indivíduos numa estrutura social, ela está muito ligada à desigualdade estrutural. Então, assim, é, existe uma discussão bastante equivocada sobre os caminhos para se lidar com a questão da violência urbana, principalmente, né? Sem enfrentar efetivamente a questão estrutural da desigualdade. O Brasil tem um problema macro, que é essa constituição por governos conservadores de cidades com habitações subnormais, que são conhecidas como favelas, e outros denominam como, entre aspas, comunidades, porque a ideia de comunidade é de comunitária, e ali é uma desestruturação comunitária. Enfim, então é preciso se repensar, como você bem colocou, políticas urbanas que tragam dignidade de vida para as pessoas. Porque é impossível se pensar que vai existir um policial para cada cidadão e pensar também que não há corrupção na polícia, né? Quanto maior o número de policiais, também tem crescido o número de casos envolvendo corrupção na polícia. Ainda ontem foi noticiado uma operação da Polícia Federal combatendo corrupção na Polícia Rodoviária Federal, com agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu trago essa questão, porque você vai tratar desse debate e é preciso ter um olhar, como você até se propõe, macro, sobre uma questão extremamente complexa, que é, de um lado, é necessário se combater a criminalidade, efetivamente, mas, por outro lado, é necessário se criar políticas, como você fala, que evitem com que o jovem descaminhe para o lado da criminalidade, que tem sido esse também o processo. Se nós olharmos os Estados Unidos, que tem sido, lamentavelmente, o modelo de sociedade escolhido pelos políticos brasileiros, e não a europeia, da qual nós temos uma origem muito mais aproximada, lá você tem um alto índice de criminalidade ligado às drogas. Embora você tenha um dos maiores investimentos públicos em contenção ao esquema de drogas dos Estados Unidos, mas lá é incrível o número de corrupção envolvendo policiais com drogas. Documentários estão na Netflix mostrando isso, como também de violência, né? Possui a maior população carcerária do mundo, os Estados Unidos. Mas, enfim, vamos ao segundo ponto aqui. Como você tem uma experiência política bastante significativa,
Em Feira de Santana, principalmente, né, os dados mostram objetivamente isso, como dissemos, de cada 10 votos que você recebeu, 8 foram em Feira de Santana. Sua participação na campanha do atual prefeito Colbert Martins, que foi de reeleição, né? Ele foi eleito primeiro como vice-prefeito do José Ronaldo de Carvalho, que é filiado à União Brasil e é um dos coordenadores de campanha do ACM Neto, e o Colbert, já na condição de prefeito, tentou uma reeleição, né, porque o vice também é eleito, e você está apoiou ele, e seu apoio, os comentários no meio político foram fundamentais. Então, como você analisa a conjuntura política eleitoral em Feira de Santana, na Bahia, e no Brasil, no contexto de redução de partidos e de uso de igrejas como se fossem comitês políticos eleitorais, né? Eu queria que você Ó, fizesse esse comentário. eu avalio o cenário político em Feira de Santana um momento muito importante no cenário atual, né? Nós tivemos uma eleição para prefeito, que foi uma eleição que não acontecia já algumas eleições, né? Que foi o segundo turno com o prefeito Colbert, que foi uma eleição difícil, dura. Nós trabalhamos muito e a população, no final, julgou aquilo que entendeu naquele momento que se apresentava como a melhor opção, né, para governar a cidade. Né? Elegeu a Câmara, que está tendo hoje aí, a gente sabe, desses enfrentamentos que vêm ocorrendo aí entre poder executivo e poder legislativo. Eu defendo sempre a harmonia entre os poderes, eu acho que deve se respeitar sempre a autonomia, a independência de cada um, mas eu acho que a harmonia ela deve existir, porque quando existe harmonia, quando os poderes eles têm a capacidade de sentar, dialogar, discutir aquilo que é importante para a cidade, todos nós da cidade ganhamos com isso. É isso que eu espero, é isso que eu prego, é isso que eu defendo. Né? Acho que no cenário, no plano nacional, nós estamos tendo essa oportunidade agora, tanto no estadual como nacional, muito por conta do segundo turno também, os baianos e o povo brasileiro está tendo essa oportunidade, né, de discutir nesse exato momento aí, né, as propostas tanto dos dois candidatos ao governo da Bahia, de ACM Neto e de Jerônimo, né, no cenário nacional também do ex-presidente Lula e do atual presidente Bolsonaro. Acho que o número dos partidos eu tenho desde quando tive na Câmara, no primeiro mandato, que eu venho defendendo isso. Acho que esse grande número de partidos, a criação de partidos a cada dia, né, tem dado problemas, porque você observa que a cada eleição o Congresso Nacional tem mudado a regra, né, mudou a regra na eleição passada, nessa última eleição agora houve mudança de regra também. Então eu sou o político que defendo que deve de fato acontecer o enxugamento dos partidos. Eu acho que quanto menos partido nós tivermos, né, mais condição de fazer um debate sério, correto, né, com a fidelidade partidária, porque hoje muitas vezes a condição partidária acaba que empurrando os políticos a mudarem de sigla partidária a cada eleição, porque precisa se fazer conta, estudar qual é o melhor cenário, né, que cada candidato pode ter de viabilidade eleitoral para se fazer isso. Muitos partidos hoje continuam com donos, de fato, você às vezes tem até afinidade, simpatia para ingressar em algum partido, mas você sabe que pela forma como ele vem sendo comandado, coordenado, você tem muita dificuldade para entrar, e isso eu atribuo muito também ao grande número de partidos que nós temos hoje. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão acerca disso. Acho que a reforma partidária, a reforma política, é uma reforma que o país precisa enfrentar esse debate. Eu espero que agora, inclusive, não vi esse debate ainda no plano nacional, não vi nenhum dos dois presidentes, né, falarem isso de forma muito, muito, muito forte, né, apresentando essa proposta, inclusive, para a nação brasileira, de uma reforma política que, de fato, possa ouvir a população, possa se fazer várias consultas, as audiências, né, em todos os territórios brasileiros, ouvir o que é que o eleitor, de fato, pensa, né, a discussão do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, acho que todos esses debates precisam acontecer e eu espero que o próximo presidente tenha essa capacidade, esse desejo, essa vontade política de dar essa contribuição à nação brasileira. Bom, eu queria até aprofundar um pouco mais o debate que você traz, justamente sobre as críticas e ataques que o prefeito de Feira de Santana, o médico Colbert Martins Filho, que é filiado ao MDB, vem sofrendo. Se eu não me engano, o Pedro Américo até faz parte hoje do governo municipal, ele estava vereador uma, e retorna para o governo municipal no cargo de secretário. E eu queria que você me falasse um pouco como é que você está vendo isso, porque
Você foi vereador e o debate sempre tivemos debates acalorados na Câmara, mas os xingamentos, né, a falta de decoro, a falta de ética do servidor, porque são servidores públicos, né? Os vereadores, assim como os deputados, assim como o próprio presidente, eles todos são servidores públicos, né? Com status distintos. Eles servem à sociedade em uma função pública, são remunerados pelo Tesouro, no caso dos deputados estaduais, o Tesouro Estadual, Federal da União e do município municipal, e, portanto, pela sociedade brasileira, e, portanto, deveriam ter uma conduta ética da mais elevada. E nós observamos que a ética foi colocada de lado pela Câmara Municipal. Mas, como eu estava falando, Eu então a concordo. ética foi colocada de lado, inclusive, por quem deveria estar mais vigilante, desde a presidência até a corregedoria e outros órgãos de controle de conduta ética da Câmara. Como é que você está vendo isso tudo, Pablo? Porque governar uma cidade desta forma, a autonomia que se esperava da Câmara não é autonomia para poder sabotar a administração municipal, mas que criticasse e colaborasse para o desenvolvimento da cidade. Nós estamos vendo o desenvolvimento da cidade atrasado. Nós temos uma proposta de cerca de 240 milhões que não sai do papel e nós perdemos tempo, né? A vida é tão breve com ataques e mais ataques improdutivos, alguns até produtivos. Me parece que a investigação envolvendo o setor de saúde resultou em algo efetivo. Nós observamos que algumas outras questões foram trazidas de forma bastante efetiva, mas isso se perde na necessidade de um debate em que seja pautada por uma conduta mais elevada. Como é que você observa isso? Mas, ó, eu observo, confesso a você, com bastante tristeza. Né? Como eu falei aqui no início, eu acredito muito que há necessidade de se ter harmonia. Eu fui do parlamento municipal por duas oportunidades. Acho que o parlamento ele tem razão quando ele fala da necessidade de autonomia, né, de ser um poder independente, de colocar o que pensa. Né? É uma casa onde existe 21 vereadores e cada um pensa de uma forma, cada um, né, tem as suas bandeiras, tem as suas pautas muito com base naquilo do que acredita, mas o sentimento de defender a cidade ela tem que imperar sempre. Né? E eu acho que tem essa boa vontade, sim, dos vereadores de ajudar, mas não adianta tapar o sol com a peneira e colocar de forma muito clara que existe hoje uma dificuldade de diálogo entre os dois poderes. Então, eu acho que está na hora, já passou da hora, né? Já era para ter acontecido isso de forma muito mais né? Já era para ter acontecido com muito mais antecedência. Acho que precisa, né? O chefe do executivo municipal, o chefe do legislativo, né? Sentar, se for o caso aí, muita gente, muitos outros políticos já se colocaram à disposição também para serem interlocutores, ajudarem nesse debate e colocar de forma muito clara o que de fato está acontecendo, né, na cidade de Feira de Santana nesse momento. Eu acho que a prefeitura deve colocar, né, de forma muito clara quais são as dificuldades que tem junto ao parlamento municipal, né, Pronto. acho que Sim. agora voltou aqui, está caindo. Então eu acho que deve ter esse momento o mais rápido possível, onde os dois poderes possam colocar de forma muito clara, a prefeitura colocar o que é que de fato tem travado a gestão municipal nesse momento. Né? A Câmara Municipal tem que colocar de forma muito clara quais são as dificuldades, o porquê de não aprovar, né, as matérias, de não discutir as matérias que o executivo manda no tempo que se faz necessário fazer. E a partir daí o povo julgar. Eu acho que o povo já está julgando. Né? Eu tenho andado muito na cidade, eu tenho escutado muita gente, e as pessoas têm feito considerações, e aí não tem vencedor nessa disputa. Eu acho que os dois, tanto o executivo quanto o legislativo, têm sido avaliado, têm sido julgado, e o povo, no fundo, é sábio e sabe, de fato, o que é que está acontecendo. Agora, não dá é para a gente, enquanto cidadão, tomar conhecimento das dificuldades através, muitas vezes, dos veículos de comunicação. Eu acho que deve também, claro, os veículos de comunicação têm um papel importante, né, e devem, claro, colocar mesmo as coisas, esclarecer, né, informar a população, mas acho que nesse momento está faltando os dois poderes, primeiro sentar, conversar, dialogar e tentar colocar o que de fato vem acontecendo e informar a população, de modo geral, do que de fato vem acontecendo para essa dificuldade de relação.
Pablo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, não por falta de assunto, mas é porque eu tenho que estabelecer um tempo, né? Um bom tempo, já tem um bom tempo que não conversávamos, então sempre temos muitos assuntos a debater. Mas, olhe bem, você começa a trajetória política ligada à esquerda, à liderança de Ângelo Almeida, com quem você vai se reencontrar na Assembleia Legislativa. Pela primeira vez, Ângelo conseguiu voto suficiente para ser eleito. Ele teve cerca de 55 mil votos para deputado, e em Feira de Santana 8 mil, enquanto você, que começa essa trajetória praticamente ligada ao mandato dele, você já existiu uma história antes, mas você vai contar depois, mas ao mandato dele de vereador, ele ainda é candidato da primeira vez a vereador, e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre você. Ele falou: olha, tem uma pessoa, Pablo Roberto, que é uma jovem liderança, não tão jovem assim, naquela época, eu digo, enfim, que vai surpreender em Feira de Santana. Você teve 5 vezes mais votos do que o Ângelo em Feira de Santana. Então, assim, vocês dois vão se reencontrar e me parece que vocês mantiveram, apesar de você ter saído do PT e ingressado na base de oposição ao PT, em Feira de Santana ligado a José Ronaldo, e enquanto o Ângelo se manteve no PT e hoje está em outro partido que também está na base do PT, que é o Partido Socialista PSB brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, que tem a liderança no estado da Bahia de Lídice da Mata, ex-senadora e deputada federal também reeleita. Então, assim, é, eu lhe pergunto duas questões. Como é que vai ser esse reencontro entre você e Ângelo? Você de um lado, Ângelo do outro? E existe uma outra questão. O Jerônimo Rodrigues é de Feira de Santana. Ele tem uma vida em Feira de Santana. Ele tem uma trajetória familiar, de ação política através do MOC. E existe a possibilidade, a disputa é dual, então, do ponto de vista da estatística objetiva, as chances é meio a meio, né? Do ponto de vista de alguns dados que estão sendo revelados, o Jerônimo me parece ter maior chance de se tornar governador da Bahia. E aí eu pergunto: você se manteria na oposição a um provável futuro governo é, do Jerônimo Rodrigues? Que tipo de oposição você seria se você se mantiver ou não? E como hoje está a sua relação com o José Ronaldo? E, enfim, e como vai ser sua relação com ele que lhe traz para, né? Você já estava na política, como eu disse. Você reencontra um ex-líder seu do outro lado, que é o Ângelo Almeida, que é o deputado estadual reeleito pelo PSB. Puta, ó, eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado com o Ângelo, né? Ângelo é um cara fantástico, um grande ser humano, um cara do bem, do coração bom, né? Que veio a esse plano realmente para servir e se colocar no lugar do outro, né? Nós trabalhamos juntos por um longo período. Para mim foi uma satisfação muito grande. E assim que ganhei a eleição, acho que na terça-feira após a eleição, eu fui à Assembleia, conversei com o Ângelo, né? Fui lá também, tive com o Ângelo no dia da apuração aqui em Feira, eu fui ao seu comitê, porque embora ele estivesse muito preocupado no momento da apuração, teve um momento que Ângelo ficou fora e eu fiquei angustiado e acompanhando a votação. E quando eu via o resultado que Ângelo também ganhou, eu fiz questão de passar no seu comitê, lá na Getúlio Vargas, deixar um abraço para ele, para toda a sua equipe, onde estavam lá comemorando, e fui à Assembleia também, logo depois, conversar um pouco com o Ângelo acerca disso. Né, eu confesso a você que eu estou muito tranquilo, muito confortável no campo que eu estou. Né, eu sei as dificuldades que eu enfrentei para conquistar esse mandato. Foi uma guerra gigante. Pouca gente acreditava, ninguém do mundo político acreditava na minha eleição, porque todo mundo falava que eu tinha cometido suicídio, que eu não deveria jamais ter ido para o PSDB, que o PSDB não tinha possibilidade nenhuma de viabilidade eleitoral para mim, e que foi feita uma escolha errada, enfim. Então eu trabalhei muito, ouvi muito isso durante toda a campanha, toda a eleição, e ia transformando isso em energia, em força, em garra, em determinação para ganhar a eleição. Na minha cabeça não passa em momento algum ser oposição, eu serei situação, porque eu estou convicto de que a Semineto vai ganhar o governo da Bahia. Né? Por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho acompanhado, acho que quando você coloca que é uma disputa acirrada, eu concordo com isso e é mesmo acirrada. Eu acho que no ditado bem popular, tá pau a pau, a vantagem entre um candidato e outro será uma vantagem pequena, mas eu estou muito convicto e convencido, e por isso eu estou, porque eu poderia estar numa zona de conforto, por ter ganhado a eleição, não ter tomado a decisão de não querer se expor para não ficar ruim com o candidato A, com o governador B,
mas eu tomei a decisão de vir de corpo e alma, de participar junto com o Zé Ronaldo, com o Colbert, com todas as outras as lideranças políticas aqui de Feira, de mergulhar na campanha, porque eu acredito muito na vitória de ACM Neto. Então, não passa por minha cabeça, de forma alguma, nenhum outro comportamento político, senão ser governista ao lado do próximo governador da Bahia, que será ACM Neto. Então, ó, excelente. Nós vamos fazer o seguinte: depois do segundo turno, nós vamos te convidar mais uma vez para você falar do resultado. E no ano que Perfeito. vem, com a empossada no cargo de deputado, nós vamos falar um pouco também de 2024, né? Eu acredito que você foi muito votado em Feira de Santana, então sua posição lhe deixa assim com a obrigação de intensificar a relação com o eleitorado de Feira de Santana, e você terá um peso eleitoral em 2024 e também deve se posicionar de alguma forma. Mas vamos deixar os resultados, né, estadual e as posses, e também de presidente da República e as posses, para que você possa nos falar. Mas no segundo turno, nós vamos lhe convidar para você fazer uma avaliação. Nós queremos Perfeito. concluir essa entrevista. Como você está assumindo esse mandato estadual, então você sai de uma visibilidade local e regional para uma visibilidade para todo o estado da Bahia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre você próprio, Pablo Roberto Gonçalves da Silva. Onde e quando nasceu, de quem é filho, se é casado e se tem filhos. Também gostaríamos que comentasse um pouco da sua trajetória política, seu primeiro emprego, como é que você inicia na política, com quem você inicia, suas inclinações. Você já falou que vai se manter nesse campo, o campo da direita, né? Você sai da esquerda, do PT, do Partido dos Trabalhadores, e migra para. Na verdade, você está em um partido que ele é o PSDB, ele é uma dissidência do MDB, e o PSDB é fundado na social-democracia europeia, né? Que é um partido denominado de centro. Você tem os partidos de esquerda, socialistas, o partido de direita liberal, no liberalismo econômico, e ali no centro, dialogando entre um campo e outro, surgiu a social-democracia, que é baseada na teoria de Menchevique, que é um dissidente russo que competiu com Lenin no período em que a Rússia estava migrando para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era uma disputa entre Menchevique e Vladimir Lenin. Enfim, nos fale um pouco sobre isso. Nós temos ainda 7 minutos aqui de gravação de tempo, e aí eu gostaria que você falasse sobre você. Isso. Jades, eu sou Pablo Roberto, assistente social, né, especialista em gestão de políticas públicas, 42 anos, filho de Feira de Santana. Né, comecei aí a fazer do movimento estudantil ainda muito cedo, com 13, 14 anos, estudante do Colégio Maria Quitéria, na Praça Eduardo Frois da Mota, e de lá eu não parei mais. Né? Fui militante estudantil, participei de disputas, fui presidente de grêmio do Colégio Ernesto Carneiro Ribeiro, disputei eleição também para a presidência da Casa do Estudante. Né, tive um trabalho de militância muito forte na base da Igreja Católica, aqui no Conjunto Feira Nova, onde eu moro. Né, fiz movimento também comunitário aqui como membro da Associação de Moradores. Trabalhei no Juizado da Infância e Juventude, na época ainda Juizado de Menores. Né, nós não tínhamos ainda a legislação do ECA, então a época ainda Juizado de Menores, por 8 anos. Fui diretor do Melo Matos, que é uma unidade socioeducativa Juiz Melo Matos aqui em Feira, que trabalha com ressocialização, atendendo adolescentes infratores. Fui diretor também do Zilda Arnes, que é uma unidade também com a mesma finalidade. Fui vereador em 2 oportunidades, né, como eu falei aqui, 2012 e 2016. Secretário municipal em 3 oportunidades, secretário de Desenvolvimento Social, secretário de Prevenção à Violência, secretário de Prevenção à Violência e Desenvolvimento Social e, por último, de Agricultura, onde eu fiquei até abril desse ano, quando eu me afastei para poder disputar a eleição, e atualmente agora eleito deputado estadual. Eu moro no Conjunto Feira Nova já há 25 anos, sou pai de Lucas, de 22 anos, em busca de um casamento, acho que está muito perto, viu? Depois dessa entrevista aqui vão aparecer mais oportunidades aí com fé em Deus. E é isso aí, Pablo Roberto é isso. Né? Muitas pessoas têm inclusive me perguntado, Guto Jades, nas ruas, assim, o que é que as pessoas podem esperar de Pablo Roberto no parlamento estadual? E o que é que tenho dito às pessoas? O mesmo comportamento, o mesmo perfil do diálogo, né, do homem de espírito público, né, que tem a capacidade de ouvir, a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, para juntos buscar as alternativas que possam minimizar ou transformar a realidade de vida do cidadão baiano. Então,
Essa é o meu desejo, essas são as minhas expectativas. E eu estou com muita vontade de fazer, né, a diferença. Afinal de contas, eu ouvi muito isso. Muita gente tem me abordado nas ruas hoje, por onde eu passo, por onde eu ando, dizendo: olha, votei em você para você ser diferente, para você fazer a diferença na Assembleia Legislativa. E eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus, muito agradecido a todas as pessoas, né, Feira de Santana, que mais uma vez me honra com esse título tão que tem um significado muito grande na minha trajetória política, que é na segunda vez, né? A primeira vez, em 2012, eu fui o vereador mais votado da história de Feira, e agora, como deputado estadual também, eu carrego mais uma vez esse título, que tem me deixado muito orgulho, e isso só reforça, só aumenta a minha responsabilidade, o meu compromisso com a minha terra que eu tanto amo. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista, lhe deseja boa sorte no mandato que se inicia em 2023. E é isso. Muito obrigado, Pablo. Um abraço forte, eu agradeço a você, e mais uma vez, parabéns. É sempre muito bom participar de entrevista com você, pelo alto nível, né, das discussões que você tem proporcionado a todos nós baianos. Tenho certeza que eu fico muito feliz e muito grato, agradecido pela oportunidade de, através aqui desse veículo de comunicação, informar tantas outras pessoas. Um abraço forte a todos vocês aí. É.